Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós. Estamos iniciando mais uma celebração, mais um culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que tirou um tempo para estar conosco, você que separou esse momento para estar na presença do Senhor. Todos os dias, todos os domingos, às 7h30 da noite, quando o nosso salão de cultos está funcionando normalmente, nós temos cultos. E mesmo não estando lá, nós estamos aqui, não num compromisso, mas num privilégio de estar na presença do Senhor, num privilégio de estar reunidos com os irmãos para buscar o Senhor, para buscar aprender do Senhor, para entoar louvores ao Senhor, para clamar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para interagir uns com os outros e, por meio do Espírito Santo de Deus, crescer mais um pouquinho, mais um degrau rumo ao conhecimento, à estatura de Cristo. Quero passar a palavra nesse momento para a Cristiane, que vai estar dizendo para nós quem já chegou, quem já deu um recadinho, quem já está conosco nessa noite. Vamos lá, Cristiane? Amém, glória a Deus. É muito bom, pastor, ver a interação que já está acontecendo no chat, né? Muitas pessoas já entraram, já deixaram o seu boa noite, já comentaram, muitos likes já subiram na hora do louvor e nós ficamos muito felizes com isso, irmãos. É momento de culto, é momento de louvor, de adoração, de comunhão. Vamos interagir sempre aí pelo chat, que nós possamos ter essa liberdade. E eu quero começar o meu boa noite pela Fabiana e pela Eduarda, que Deus abençoe a vida de vocês, também o Heitor e o Reginaldo, né? Essa família linda, e também a dona Neuza, que está lá em Vitória já assistindo. Boa noite também para Gisele, que Deus abençoe Gisele, Deus abençoe a Dani, né, que vai ser nossa aniversariante da semana, e também a Gabi está cada dia mais bonita, né, umas fotos lindas na rede social. Deus abençoe também a Débora, Deus abençoe Davi, Pedro e a Irmã das Dores, lindos. Deus abençoe também a irmã Silvana, o irmão Marco e também o Murilo. Silvana, que bom vê-la. Deus abençoe. Deus abençoe também o trio de meninas superpoderosas, essas meninas que enfrentam tudo, inteligentíssimas. Ana Vitória, Maria Eduarda e Cláudia. São as 3 meninas superpoderosas do irmão Alessandro, né? Deus esteja abençoando, meninas. Vamos aí louvar ao Senhor juntos. Boa noite também para a irmã Elma, para o irmão Pércio e para a Beth e para a Eloilda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe também a vida da irmã Kátia, irmã Gildete, Lorenzo e a Emily também, que entrou aí com o nome dela, né, com o login dela. Deus abençoe também uma família linda que eu amo do fundo do coração. Luiz, Cristina e Murilo, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, pelo apoio, é muito importante tê-los conosco. Boa noite também para minha mãe, Dona Zildinha, maravilhosa, cada dia mais forte, mais linda, isso é graças à oração de muitos irmãos, muitos, graças a Deus. Deus abençoe também. Mandar um oizinho lá para Curitiba, para Ellen, para o Ramon e para Milena. Que bom, cunhada, que você está aqui conosco. Também um oizinho lá para o United States. Tia Ruth, né? Pessoa tão importante na história da Igreja Batista Nova Aliança. Deus abençoe você, Ruth, também seu esposo Marco Aurélio, a Rebeca e o Samuel, essa dupla irresistível. Também quero mandar meu boa noite para a família do irmão Rainer, né? Irmão Rainer, irmã Alessandra, o irmão Danilo e o irmão Davi. Graças a Deus, a família toda rendida aos pés do Senhor. É motivo de muito louvor e muita adoração. Também boa noite para a menina que sorri com os olhos. Boa noite, irmã Parley. Boa noite, irmão Daniel, e boa noite, meu lindão Caleb, que Deus abençoe. Já vi, assim, que a família Fernandes já está toda aí, então já vou cumprimentar todo mundo. Também a Thaís, a Juju,
Ontem a Juju estava com a blusa assim, eu acho que é cópia, e o, e o irmão Robson original. Deus abençoe o irmão Robson, né, que completou mais um ano de vida ontem. Muito bom celebrar a vida, celebrar, né, a graça de Jesus. Também boa noite para a mamãe de Israel, a Cris, né? Tia Cris, essa é a mamãe Cris. Para o Fábio, Deus abençoe vocês. Também a dona Penha e o seu Arlindo. A gente não pode deixar de cumprimentar os nossos amados Penha e Arlindo. Boa noite também para aquela que brilha, é muito glitter, é muita purpurina. Boa noite, Lucinha. Que bom vê-la louvando ao Senhor, né? Estava um trio de loiras ali hoje, Gisele, de Lourdes e Lucinha. Deus abençoe vocês. Também abençoe o irmão Maurício. Já vejo aqui que o Lucas também está online. Boa noite, Lucas Pereira. Boa noite, Gabi. Boa noite também para a nossa linda Maria Eduarda. Deus abençoe essa família. Eu imagino que o Tiago e a Gil e o Heitor também estejam aí ligadinhos, né? Cultuando a Deus conosco. Então, quero saudá-los também com a paz do Senhor. Vamos juntos render louvores ao nosso Criador. Boa noite também para a irmã Ivonete, que já está ligadinha. A Larissa também já entrou com o login dela. E o irmão Robson, Deus abençoe todos vocês. Abençoe também a Beth, que está lá acompanhando juntamente com a irmã Ivonete, né? Irmã Ivonete, sempre uma pessoa agregadora e abençoadora. Também Deus abençoe o irmão Esron. Obrigada, irmão Esron, por compartilhar a nossa live. Tem sido muito importante. Você está conosco todos os cultos. Muito obrigada. Obrigada também pela presença. Vamos louvar ao Senhor, irmã Iele. Pastor, tá cheia a nossa live hoje. Graças a Deus, a irmã Iele. Também o irmão Rodrigo, a Melissa e ao Alan. Um beijão, boa noite. A irmã de Lourdes também está conosco. Boa noite, irmã de Lourdes, pastor Júlio. E também está lá a Isadora, a Débora, a Lucimar e o Paulo. Boa noite, muito família bem, querida. Deus abençoe vocês. Vamos ver. Já tem gente lá de Guriri aqui também. Meus amados tia Sebastiana e tio Walter, muito obrigada pela presença. A tia Sebastiana já deixou boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, né? Pessoa tão boa, positiva, inteligente, é minha tia Sebastiana. Também boa noite para Rosângela Mancini, lá de Cachoeiro. Ô Rosângela, Deus abençoe. Que o Senhor esteja abençoando você em tudo que você fizer. Que tudo que você pegar para fazer seja bem feito, né, para o louvor e para a glória do Senhor, que prospere. Na verdade, a palavra que eu queria falar é essa, que seja próspero, que prospere, seja abençoado. Milene também entrou com o login dela. Boa noite para o Tiago. Boa noite, Tiago, papai do José Henrique. Boa noite, José Henrique. Muito bom tê-los aqui. Também quero dar boa noite para minha amiga lá dos Estados Unidos também, a Rise Amanda. Muito obrigada, Rise. Um beijo para a Isabela, para tudo. Parabéns pelo trabalho bonito que você tem feito mais de uma vez, né? De conectar as pessoas que têm necessidade com as pessoas que podem doar, por tantas refeições que você tem trabalhado e tem doado. Fico muito orgulhosa de ser sua amiga. Boa noite também para o seu Osvaldo. Amém, benção, pai. Boa noite, seu Osvaldo, dona Leci. Boa noite, dona Alzira. E também para a nossa querida Zezé. Que Deus abençoe vocês aí em Muniz Freire. E aqui, a última pessoa que eu vejo aqui na nossa live foi a nossa aniversariante de ontem, irmã Regina. Deus abençoe a irmã Regina, né? Fez mais um aninho ontem. Que bom vê-la tão feliz, tão bonita nas fotos. Que Deus abençoe te ter longos e felizes anos de vida. Chegou mais alguém. O irmão que é puro amor. É o irmão José Carlos. Amém, que Deus esteja abençoando muito sua vida, irmão José Carlos. Também a nossa querida Lu. Que nós possamos cultuar e render louvores ao Senhor.
Se eu ainda não falei o seu nome, deixa seu oi, seu boa noite, que assim você me ajuda, né? Faça várias postagens, interaja, porque assim você contribui para que eu consiga visualizá-los. Um grande abraço a todos e vamos juntos louvar ao Senhor, único e verdadeiro Deus. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos aí na sua casa, onde você está, e nós vamos orar ao Senhor para darmos prosseguimento a esse culto. Como o culto é para o Senhor e tudo que fazemos é para Ele, então nada melhor do que cultuar orando, logo no início clamando ao Senhor para que Ele haja no nosso meio, não para que Ele se faça presente, porque Ele já está presente. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estaria no meio ali do povo, e nós somos muitos, né? Cada um na sua casa, mas reunidos, conectados em nome de Jesus. Então Ele já está no nosso meio. Nós vamos orar para que Ele haja na nossa mente e no nosso coração essa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse privilégio que temos de poder cultuar ao Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá essa bênção, nos dá essa dádiva, ó Pai, de termos essa liberdade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para render adoração a Ti, para estudar juntos com os nossos irmãos a Tua palavra e para receber o ensinamento do Teu Espírito Santo. Queremos pedir que nessa noite, Pai, o Senhor esteja agindo em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, para que nós tenhamos, ó Pai, um culto que não só agrade ao Senhor, não só chegue com cheiro suave diante do Teu trono, mas que também traga para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, aquilo que o Senhor tem a nos dar nessa noite. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, não por outro motivo, a não ser pela vontade que o Senhor tem de nos abençoar, de cuidar de nós e de nos ver felizes ao Teu lado. Te louvamos, Pai, pela Tua presença conosco. Te agradecemos. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. E nesse espírito, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Os reinos se
Nós te louvamos, Pai, te adoramos, glorificamos o teu nome. Nos rendemos, Deus, aos teus pés, porque o Senhor, de fato, Pai, é tudo que nós precisamos. Ó Deus, nós só dependemos do Senhor, só precisamos do Senhor, a tua graça nos basta, o Senhor é suficiente para nós. E nós entregamos nesse momento, ó Pai, esse louvor ao Senhor, com o nosso coração, ó Deus, agradecido a Ti, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades e nos dá muito mais do que precisamos. O Senhor é tudo o que nós queremos, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a viver mais perto do Senhor, a buscar mais a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cristiane, chegou mais gente aí? Tem mais recado para nós? Tem sim. Eu quero cumprimentar a Cida do irmão Gerson e o irmão Gerson da Cida. Amém. Deus Glória abençoe a Deus. vocês. Fizeram aniversário de casamento a semana passada. E eu ainda falei assim, gente, a irmã Cida já foi mais magra ainda, que a irmã Cida tem, tem o corpo bonito, né, magrinho, mas ela era um cisquinho quando casou. Deus abençoe essa família linda da irmã Cida, do irmão Gerson, Gustavo, Vinícius, a Netinha, todo mundo. Deus abençoe também que chegou na nossa... Pelo menos agora que eu visualizei, né? Irmã Marinete, que Deus abençoe, já chegou, já interagiu, já deixou figurinha. Irmã Marinete é show de bola. Também boa noite para a irmã Sabrina. Deus abençoe a irmã Sabrina, do irmão Douglas. Também a nossa fofíssima Alicia, que hoje completa 10 meses. Também ao Rafael e ao Fernando. Lindos. Também Deus abençoe a Grazi, né? Grazi, a mamãe do Miguel, né? E o Marcos, Deus abençoe vocês, essa vida que Deus abençoe a vida de vocês. Também já chegou para a nossa live. A irmã de Luz está dizendo que a Lucimar e o Paulo também estão. Eu havia cumprimentado, né? Isadora, sim, Lucimar, o Paulo. Ok, então tá bom. Também está conosco a irmã Maura, Deus abençoe a irmã Maura, também o irmão Edinho. Também está logado aqui conosco, está ligado o André, Deus abençoe André, meu irmão. Também a Camila, também meu pai, né? E também a Cleide, Deus abençoe essa família aí em Virginópolis. Obrigado pela presença de vocês. A irmã de Luz está dizendo também que o Vinícius, neto dela, está lá. Olha, tá cheia a casa da irmã de Lourdes. Juntou festa, hein? Graças a Deus, né? Festa de louvor e aquele monte de comida gostosa que a de Lourdes faz, né? Deve estar uma festa boa mesmo. A Lucimar também cozinha muito bem. A Lucimar também. Então, Deus abençoe essa família linda. Que bom saber, né, que estão todos aí em comunhão, estão em união, em felicidade. Então, que nós possamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Se eu não falei o seu nome, deixe o boa noite para que eu possa visualizar você e na próxima oportunidade, pelo menos falar um oi, né? É tão importante a presença de cada irmão. Cada irmão é muito importante. Por isso que eu faço questão de falar o nome de todos os irmãos. Amém. Nós estamos encerrando hoje o nosso mês da família. Daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir o recado que o Senhor tem para o nosso coração. Mas antes, nós vamos ao nosso Ibna News dessa semana. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao Ibna News de hoje e aqui você vai conferir tudo o que vai acontecer na próxima semana na Igreja Batista Nova Aliança. Se liga aí! Todos os nossos encontros são transmitidos ao vivo pelo Facebook, na página da Ibna. Basta acessar www.facebook.com/ibnagv e também pelo nosso site www.ibnagv.com.br. Acessar a aba Mídia e depois a aba Cultos ao Vivo. Mas você também pode acessar as programações anteriores, os cultos gravados, outras edições da Ibna News e outros vídeos em nosso canal do YouTube. Instale o app da Igreja Batista Nova Aliança e tenha a Ibna nas palmas das suas mãos.
boletins, mensagens, cultos ao vivo, cultos gravados, agenda, eventos, artigos, informações e muito mais. O novo app da Ibna já está disponível na Play Store e é totalmente gratuito. Todas as informações da Ibna estão disponíveis semanalmente em nossos boletins. Palavra pastoral, aniversariantes da semana, motivo de oração da semana, leitura devocional diária, famílias transformadas pela graça de Deus, que é a família alvo de orações da Ibna da semana, números de telefones e WhatsApp do pastor e da igreja, outros contatos e etc. Você pode acessar o boletim no site da Ibna, www.ibnagv.com.br, ou diretamente no nosso app da Ibna em seu celular. A Igreja Batista Nova Aliança entende que a igreja local é companheira fraterna dos crentes batizados, voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento pessoal e serviço. Assim, entendemos que restringir o acesso de quem quer que seja a quaisquer umas de nossas reuniões, mesmo que justificadamente por meio de decreto ou outras normativas de autoridades competentes, fere gravemente os princípios bíblicos as quais pregamos e defendemos. Participe de nossas lives, às quartas e quintas, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h30. Fique agora com o Momento Kids. Se liga aí. Olá, sejam bem-vindos ao Momento Kids. Instrua a sua criança seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 22:6. Cada versículo memorizado da Palavra de Deus é um degrau a mais em direção à estatura de Cristo. Todo domingo, na celebração da noite, todas as crianças terão oportunidade de recitarem um versículo memorizado durante toda a semana. Então vamos ao Momento Kids. Talvez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me voltará. Pois todas as coisas em Cristo me fortalece. Filipenses 4, Filipenses 4, 13. 13. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie ao seu próprio entendimento. E aqui termina o nosso Momento Kids de hoje. Para o próximo domingo, envie o vídeo de seu filho recitando o versículo para o WhatsApp 991479778 até às 16 horas do sábado. E não se esqueça de gravar em um ambiente bem iluminado, com o celular na posição horizontal e de 1 metro a 1,5 metro de distância da sua criança. Até semana que vem. Esse mês nós estamos em campanha de missões estaduais. Nosso tema é Ser e Fazer Discípulos. E nossa divisa está em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A Igreja Batista Nova Aliança tem um coração na obra missionária. Por isso, convidamos a cada irmão que se engaje com esmero nessa campanha, orando, participando e contribuindo a cada mês durante esses 4 meses, para que juntos as demais igrejas batistas do estado de Minas Gerais possamos fazer discípulos em mais de 300 cidades mineiras, que ainda não tem alguém que lhes fale do amor de Jesus. Esse foi o Ibna News de hoje. Até a próxima!
Amém. Esse foi o nosso Ibna News de hoje. Na quarta-feira nós estaremos rodando novamente o nosso Ibna News. Eu quero agradecer ao irmão Railton pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho em produzir para nós toda semana o Ibna News. O irmão Railton, a sua agência de publicidade, a agência Eringer, que ele é o CEO, ele é o diretor, e ele tem nos ajudado com toda essa questão do marketing da igreja, não só com o Ibna News, mas também com o site da igreja, com o app da igreja, que você pode baixar aí pela Play Store no seu celular. Também foi feito pelo irmão Railton, pela agência Eringer. Eles estão tomando conta de tudo para nós, Isso é muito bom. Quero também parabenizar as crianças que estão participando aí toda semana do nosso Minuto Kids, nosso Momento Kids. É muito importante a participação das nossas crianças. Cada versículo decorado é um degrau a mais no conhecimento, na graça, no crescimento espiritual. Então é muito bom nossas crianças estarem participando conosco. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e o versículo 9. Nós estamos estudando na quarta-feira a Bíblia toda, versículo por versículo. Estamos lá em Gênesis 17, nós não vamos voltar no estudo, tá? Pode ficar tranquilo, os estudos são outra linha que nós estamos abordando, mas eu quero meditar com você por alguns minutos. Não vamos também demorar muito, meditar por alguns minutos em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, eu quero lembrar que essa semana a família alvo das nossas orações, família transformadas pela graça de Deus, é a família do nosso irmão Arthur. Eu não sei se o irmão Arthur apareceu hoje, se você viu ele por aí. Não, mas nós vamos orar pelo irmão Arthur, e se você puder e lembrar e quiser, claro, manda um recadinho para o irmão Arthur, dizendo que você está orando por ele. Ora primeiro, depois você manda lá um recadinho. Irmão Arthur, orei por você, você é alvo das nossas orações essa semana. Vamos cultivar esse hábito, não só de orar, mas de dizer à pessoa que estamos orando por ela. É muito bom quando a gente ouve que tem alguém se preocupando conosco, que tem alguém orando por nós. Então vamos orar pela vida e pela família do nosso irmão Arthur nessa semana. Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. Eu gostaria que você deixasse, se for possível, a sua Bíblia aberta aí no capítulo 6 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A humanidade está vivendo talvez um dos piores momentos da história da raça humana. E eu não estou falando aqui de Covid, de coronavírus, porque antes do coronavírus já estava assim. Corrupção, maldade, violência e pessoas tentando levar vantagem, pessoas desonestas, pessoas agressivas, toda espécie de coisas ruins acontecendo, violência física, violência violência emocional e tantas coisas ruins acontecendo que nós podemos dizer que o mundo há um bom tempo ele já vem vivendo um caos. Maldade, desrespeito às leis, desrespeito a regras, falta de amor e, principalmente, falta de temor ao Senhor. São marcas conhecidas nos nossos dias. É desnecessário nós ficarmos aqui listando e elencando toda a maldade, tudo que vem acontecendo no mundo, até porque todos nós já estamos cansados de ver e ouvir essas coisas. Os telejornais, as mídias, noticiam apenas 3 coisas: corrupção, violência e tragédia. Raramente encontramos no meio dessas 3 linhas de notícias alguma coisa boa, uma ou outra notícia boa, para não dizer que 100% das notícias são apenas ruins, mas a grande maioria das notícias que vemos, que lemos, que recebemos e que são divulgadas inclusive nas redes sociais, tem a ver com tragédia, tem a ver com maldade, tem a ver com corrupção, tem a ver com violência. Os
Influenciadores digitais, que é o que está na moda agora, eu não vou me arriscar a dizer esse nome em inglês, todo mundo fala em inglês, né? Mas eu não vou me arriscar aqui. Os influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que têm canais nas redes sociais e que por meio desses canais acabam, sendo referência, se tornando referência. Quando nós vamos analisar os maiores influenciadores digitais hoje, boa parte deles são pessoas que não têm nenhum compromisso com a família, não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, são normalmente as pessoas que mais destroem os valores familiares e sociais, os valores morais, né? Ou então os conteúdos são os conteúdos mais fúteis e vazios. Dia desses eu fiz questão de abrir alguns vídeos, né, numa rede social de alguns desses grandes, famosos influenciadores, e eu fiz questão de ver alguns. Eu confesso que foi difícil terminar de ver os vídeos, porque são 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, dizendo absolutamente nada, coisas fracas, coisas frias, coisas fúteis, e quando tinha algum conteúdo, era um conteúdo negativo. Esse é o retrato do nosso mundo hoje. Esse é o retrato do mundo em que vivemos. Um mundo totalmente tomado, né? Como a Bíblia diz, um mundo que jaz no maligno. Um mundo muito parecido com o mundo que Noé vivia. O mundo que Noé experimentava, o mundo do tempo de Noé, era um mundo tal como hoje. Não haviam as tecnologias, não existiam as tecnologias que existem hoje. Não existiam as mídias, as redes sociais, os smartphones, os tablets, não existia nada disso. Mas a maldade, a corrupção no coração das pessoas imperava da mesma forma. Eram tempos difíceis, assim como nós vivemos tempos em que Noé viveu. As pessoas não buscavam ao Senhor, assim como hoje boa parte das pessoas não buscam ao Senhor. As pessoas não se importavam umas com as outras. Assim como hoje, boa parte das pessoas não se importam mais. Até mesmo dentro das igrejas encontramos pessoas que não se importam uns com os outros, todos voltando seus olhos para si próprios, assim como no tempo de Noé. Há um cântico que Letícia ouvia muito quando era bem criancinha, que falava isso: todo mundo era mau, todos os meninos levados, né? E exatamente isso que acontecia no tempo de Noé, exatamente isso que acontece no nosso tempo. As crianças já nasciam em meio àquele caos e elas cresciam achando que tudo aquilo era normal. Nos nossos dias, as crianças estão nascendo no meio desse caos social que vivemos mundialmente e elas estão crescendo achando que tudo é normal. Elas estão nascendo em meio à propagação de diversos tipos de família, por exemplo, contrários à palavra de Deus, e achando que tudo isso é normal. E quando nós vamos ensinar os nossos filhos, muitas vezes somos surpreendidos com palavras. Como eu, algum tempo atrás, quando Letícia era um pouco menor, né, fui surpreendido com algumas palavras, essas palavras chavões que estão aí na mídia, né, empoderamento, homofobia e etc. Tem várias palavras que são palavras-chave, né, que são divulgadas, e eu fui corrigir Letícia e fui surpreendido. Letícia é minha filha, né, para quem não sabe, e fui surpreendido com uma dessas palavras. E eu chego à conclusão de que o nosso mundo está tão corrompido como o mundo do tempo de Noé. E as nossas famílias estão sofrendo, tal como as famílias sofriam nos tempos de Noé. É justamente no meio desse caos, desse mundo sem conserto, tanto era sem conserto que foi destruído pelo Senhor, que surge e que se destaca uma família, a família de Noé. O versículo 8 que nós lemos vai dizer isso: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Achar graça aos olhos do Senhor significa ser notado e ser visto com bons olhos.
Ser visto com bons olhos pelo Senhor não é tarefa para qualquer um. Principalmente no mundo onde ninguém buscava ao Senhor. Ser visto com bons olhos hoje pelo Senhor é tarefa também difícil. Porque tudo à nossa volta vai tramar e agir para nos tirar do foco, para nos tirar do caminho, para tirar os nossos olhos que devem estar sempre fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Andar com o Senhor, achar graça aos olhos do Senhor, não é tarefa fácil, mas existe uma receita. Existem alguns ensinamentos da palavra de Deus que nós vamos aprender nessa noite através da vida de Noé, para que a nossa família possa também ser uma família que acha graça aos olhos do Senhor, que é contemplada pelo Senhor e é vista com bons olhos. Não só um membro da família, mas a nossa família, a nossa casa. Quais são os segredos de Noé? Nós vamos estudar pelo menos 4 segredos de Noé nessa noite, que nos levam a aprender como ser enquanto pessoas, enquanto família, para que o Senhor se agrade de nós. Eu acho interessante que o texto diz assim no versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando nós vamos contar a história de alguém, a história de uma pessoa não é resumida em 2 frases. Se eu for contar a minha história, por exemplo, para você, por mais que eu tente resumir, eu tenho que começar há 40 anos atrás, lá num povoado chamado Ipeperoba, na cidade de Muniz Freire, onde eu nasci. E aí vamos contando como que foi, e nós vamos demorar um tempo até chegar hoje. É claro que não se conta 40 anos de vida, tudo o que aconteceu, né? Mas nós vamos precisar aí de pelo menos 1 hora, 2 horas, para resumir uma história. Mas a Bíblia resume a história de Noé em 2 frases. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a história. Para o escritor inspirado pelo Senhor, ou seja, para o próprio Deus quem escreveu a Bíblia, a única coisa que importava na vida de Noé, naquele tempo de caos, naquele mundo caótico que ele vivia, é que ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Bastava isso. Essa é a história. Tudo o que aconteceu além disso não importava. Para que sejamos uma família que agrade ao Senhor, para que sejamos famílias fortes, famílias que são edificadas no Senhor, famílias que vencem as adversidades desse mundo caótico, tal como Noé viveu, famílias cujo Deus se agrada, famílias que Deus olha para nós e acha graça em nós. Nós temos pelo menos 4 segredinhos que Noé vai nos ensinar. O primeiro deles: Noé buscava ser um homem correto, não importando o lugar nem a circunstância em que ele se encontrava. Está lá no versículo 9. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Não importava onde ele estava, ele era um homem correto. Ele era um homem, ele buscava ser um homem íntegro. Entre as pessoas, Noé não tinha 2 caras. Ele não era um homem dentro de casa e um outro homem fora de casa. Ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Onde ele estava, entre as pessoas, ou em casa, ou na rua, ou no trabalho, ou no descanso, não importa onde Noé estava, ele era um homem justo e íntegro. Isso significa que Noé buscava ter uma conduta de acordo com os preceitos do Senhor, independente do que estava acontecendo ao seu redor. Quando ele estava no meio dos corruptos da sua época, ele permanecia íntegro. Quando ele estava no meio dos mentirosos da sua época, ele falava a verdade.
Quando ele estava no meio dos violentos da sua época, ele era um pacificador. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, no meio das pessoas. Ele não ficava quietinho, escondido dentro de casa, escondendo a sua integridade, e quando saía, ficava com vergonha de ser correto e começava a agir conforme a situação. Não! Noé sempre agia com justiça e ele sempre agia com integridade. Se nós queremos que a nossa família seja uma família que ache graça aos olhos do Senhor, nós precisamos ser íntegros em qualquer lugar que nós estivermos e em qualquer circunstância que estivermos vivendo. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas porque os seus membros não primam pela integridade. Muitas famílias têm sido dilaceradas porque os seus membros não primam pela licitude, por ser corretos, por ser verdadeiros. Pais que fazem negócios desonestos diante de filhos, diante da família, buscando levar alguma vantagem, por exemplo, e levam realmente alguma vantagem, vantagens ilícitas. Pais que vivem dando jeitinho para que um filho ou alguém da família seja beneficiado de alguma forma. Pessoas que não são honestas com seus impostos, que realmente a gente tem vontade, porque eles são muito pesados, mas a Bíblia nos ensina a sermos corretos, inclusive com os nossos impostos. Famílias que não são fiéis com seus dízimos e tantas outras infidelidades têm destruído, têm dilacerado famílias, para que sejamos uma família como a família de Noé, que acha graça aos olhos de Deus. Precisamos primar pela honestidade, pelos bons costumes. Noé foi visto e agraciado pelo Senhor, não é porque ele era um santo. Noé não era santo. A Bíblia não diz em momento algum, em lugar nenhum, que Noé era santo. Não foi por isso que Deus o escolheu, mas ele foi visto pelo Senhor porque ele buscava a santidade. Nós não seremos santos aqui nesse mundo. Impossível sermos totalmente santos como Deus quer que sejamos. Mas se buscarmos a santidade, o Senhor com certeza olhará para nós e para a nossa casa com um olhar diferente. Nós vamos achar graça aos olhos de Deus. Mas em segundo lugar, o segundo segredo de Noé, Noé tinha relacionamento sólido com Deus. O versículo 9 diz que Noé andava com Deus. O livro de Gênesis fala de duas pessoas que andaram com Deus. Duas apenas. Enoque e Noé. Enoque andou com Deus e foi arrebatado, foi trasladado, foi levado de corpo e alma para o céu, para a presença do Senhor. Porque ele andou com Deus, ele foi levado, foi tirado desse mundo para junto de Deus. E a segunda pessoa que andou com Deus foi Noé. E porque ele andou com Deus, ele foi escolhido para reiniciar a raça humana. Apenas essas duas pessoas são destacadas no Gênesis. Andar com Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. É uma necessidade e é algo que muitas pessoas e muitas famílias estão negligenciando. Andar com Deus significa relacionamento contínuo, duradouro, persistente. Andar com Deus é um relacionamento ininterrupto, é o tempo todo, 24 horas por dia de relacionamento. Quando nós estamos andando com alguém, é mais ou menos assim, você chega, agora está difícil, por causa da Covid, a gente não está podendo ficar perto das pessoas, tem que manter uma distância. Mas esquece a Covid, faz de conta, Volta aí alguns meses atrás, quando você chegava para alguém e falava assim, vamos dar uma volta comigo? E começavam a caminhar os dois juntos e conversar. Isso é andar com alguém, isso é andar com Deus. É ter Deus ao nosso lado, dando uma volta, caminhando 24 horas por dia. Se queremos ser uma família
abençoada, uma família que acha graça aos olhos do Senhor, a nossa família precisa andar com Deus. Precisamos ter Deus no centro da nossa casa, precisamos ter Deus como prioridade da nossa vida. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua lista de prioridades? As pessoas normalmente têm, né, uma agenda ou algum lugar onde anotam as suas prioridades. Número 1, número 2, número 3 e tal. E algumas pessoas pegam essa lista de prioridade e vão lá em cima e escrevem no primeiro item, Deus, Jesus. E ao escrever isso, essas pessoas talvez elas entendem que colocaram Jesus como o primeiro lugar na sua prioridade. Só que, para aqueles que realmente conhecem Jesus, essa lista não pode ser dessa forma. Nós não podemos ter Jesus como o primeiro lugar. Pastor, você está ficando doido? Não. Porque se Jesus estiver em primeiro lugar, na hora que eu me cansar dele, eu vou para o segundo lugar. Jesus ele tem que ser o item único da nossa lista, não simplesmente o primeiro. Ele precisa ser o único item. A minha lista de prioridades, ela tem um item, se chama Jesus. E tudo que passar dali é o próprio Jesus quem escreve. Aí nós estamos seguindo a orientação da palavra de Deus como Noé seguiu. Aí nós estamos andando com Deus. Andar com Deus é ter Jesus como única prioridade da nossa vida. Tudo que fazemos, fazemos para Ele. Tudo que fazemos, fazemos por meio dEle. E aliás, Romanos capítulo 11, versículo 36, vai dizer exatamente isso para nós. Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Se a nossa vida for dEle, por Ele e para Ele, não haverão outros itens na nossa lista de prioridades. É só Ele. E Ele é quem determina o que fazemos e o que deixamos de fazer. Paulo entendeu isso. E não só entendeu, como nos explicou de uma maneira bem prática. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim para nós: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu perfeitamente, andar com Deus é deixar Jesus viver em nós e por nós. Andar com Deus é ter Ele como o comandante absoluto da nossa vida. Andar com Deus é tê-lo como o principal, como o companheiro, como aquele que está ao nosso lado, como aquele que nos conduz, como aquele que nos guia pelo caminho em que precisamos andar. Mas em terceiro lugar, o terceiro segredinho para que tenhamos uma família que acha graça aos olhos do Senhor, mesmo no meio desse mundo conturbado em que nós vivemos. Noé era obediente, independente das circunstâncias. Gênesis 6:22 diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Se nós analisarmos a história, o contexto em que Noé estava vivendo, nós vamos perceber que ser obediente naquelas circunstâncias não era uma tarefa fácil. Imaginem a pressão social que Noé recebeu quando ele começou a construir a arca. Imaginem a pressão dos governantes. Imagine a pressão do povo. Imagine a pressão psicológica, emocional. Imagine como vivia a família de Noé. Um homem, uma família na contramão de tudo que todo o mundo estava vivendo. Um homem buscando ao Senhor, apenas um temente ao Senhor, apenas um andando com o Senhor, apenas um obedecendo ao Senhor. Além de ter que construir a arca, que não foi tarefa fácil, Noé precisava sustentar sua casa. Ele tinha família, tinha filhos, ele precisava levar o sustento para dentro de casa, e não só o sustento físico, mas Noé também precisava, como sacerdote do lar, levar o suprimento espiritual para a sua família, levar a sua família a buscar o Senhor como ele buscava, ensinar a sua família a temer ao Senhor. Então Noé
ele não estava simplesmente cumprindo uma ordem. Era difícil cumprir aquela ordem, mas Noé escolheu obedecer, independente da pressão, independente de tudo que estava fazendo força contrária, empurrando ao contrário. Noé resolve obedecer ao Senhor, para que a minha família, para que a sua família ache graça aos olhos do Senhor e assim seja contemplada por tudo aquilo que Deus tem de mais maravilhoso para presentear a nossa casa, a nossa família. Precisamos ser obedientes, independente da circunstância. É preciso obedecer. Tudo que Deus nos ordena por meio da sua palavra é possível de ser obedecido. Foi ordenado para a nossa própria segurança, para vivermos em paz nesse mundo, para o nosso próprio bem. A obediência de Noé, por exemplo, resultou no salvamento da sua família. A nossa obediência à palavra de Deus resultará no salvamento, na salvação da nossa casa. Porque a luz de Cristo vai brilhar através de nós e nossa família encontrará Jesus através dessa luz que brilha por meio da obediência. As bênçãos, a proteção virão para a nossa casa por meio da obediência. Precisamos obedecer a palavra de Deus para termos famílias que acham graça aos olhos do Senhor. E em último lugar, o último segredinho que nós vamos ler sobre Noé essa noite. Noé amava, priorizava e trabalhava em favor de sua família, sempre na instrução e no temor do Senhor. Pastor, o texto que nós lemos não diz isso, mas Hebreus diz. Hebreus capítulo 11, versículo 7 vai dizer assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de conhecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. É interessante que o escritor aos Hebreus não fala que Noé aparelhou uma arca para a salvação da humanidade. Ele não fala que Noé fez uma arca para que o mundo começasse de novo. Ele fala que Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Noé priorizava a sua família. Ele estava obedecendo ao Senhor, mas ele estava trabalhando para salvar a sua casa. Ele estava trabalhando para preservar a sua família. Ele priorizava, ele amava e trabalhava em favor da sua família, sempre. Todo aquele esforço de Noé tinha um motivo. Ele tinha uma família para salvar. Todo o esforço de Noé tinha um motivo. Ele tinha uma família para continuar compartilhando, para continuar vivendo juntamente com ele. Ele se empenha na obediência por meio da fé para o bem da sua casa, para abençoar os seus. Noé é um homem que lidera a sua casa. Mas ele lidera a sua casa de acordo com o temor, com os princípios do Senhor. E ele busca, como líder, o melhor para a sua casa, para a sua família. Como nós precisamos hoje de homens e mulheres que busquem o melhor, não para si, mas para a sua família. Mas o melhor, aquele melhor que realmente importa. E não o melhor que a sociedade de hoje, que é bem parecida com a sociedade de Noé, tentam inculcar na nossa mente. O melhor de verdade. Como precisamos de homens e mulheres que buscam o melhor de verdade para a sua casa. Infelizmente tem muita gente, até dentro das nossas igrejas, buscando o melhor sim, mas o melhor economicamente. Não que seja errado buscar uma vida melhor economicamente, mas as pessoas às vezes buscam só isso, como sendo uma prioridade. E espiritualmente começam a se afastar e começam a ver seus filhos se afastando do caminho do Senhor desde cedo. E chegam a uma determinada idade, choram, porque os filhos não estão mais na igreja, porque os filhos não estão mais em casa, porque às vezes os filhos estão se envolvendo com drogas, porque às vezes os filhos estão se envolvendo com coisas ruins, com ilícitos. Porque às vezes buscou-se muito o melhor economicamente.
Às vezes buscou-se muito o melhor visivelmente, visualmente, para que os outros vejam como é a minha família. Mas não buscou-se o melhor espiritualmente, que só o Senhor é capaz de nos oferecer. Pais e mães que, por trabalharem tanto, colocam seus filhos na frente de uma tela de smartphone ou na frente da tela de um tablet. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que é um crime espiritual, é um crime emocional e, por que não dizer também, um crime físico. Dar um smartphone, um celular, um tablet para uma criança de 7, 8, 6, 9 anos é um crime. Isso é podar o desenvolvimento físico, emocional e espiritual de uma criança. É podar. É impedir, é mutilar a criança, é impedir que essa criança se desenvolva. Pastor, meu filho tem 8 anos, eu dei para ele um celular, mas ele tem maturidade. Não tem, ele não tem. E não vai ter, nem quando adulto, porque isso está sendo podado na sua vida por meio de um smartphone. Pastor, mas eu vigio, eu filtro tudo que está acontecendo. Não filtra tudo. Ninguém é capaz de filtrar tudo. Podemos monitorar sim de alguma maneira, mas sempre vai ter algo que é inadequado e que ele está ou ela está acessando e acompanhando. E às vezes, por trabalhar tanto, por buscar tanto, colocamos nossos filhos na frente da TV, na frente do tablet, na frente do celular. E com o passar dos anos, os nossos filhos vão simplesmente refletindo, produzindo o fruto que foi plantado em seus corações. Às vezes ficamos pensando por quê? Por que de umas coisas? Por que de outras coisas? Por que alguns filhos têm pai e mãe crentes, servos do Senhor, e não conseguem, eles não querem saber, eles estão jogados no mundo, jogados no pecado? E é claro que existem algumas situações que realmente a pessoa não quer, mas na grande maioria das vezes faltou oferecer a ele o melhor, que é a palavra de Deus. Faltou oferecer o melhor, que é o temor do Senhor. Pais e mães que trabalham horas a fio, sem ter tempo de se relacionar com seus filhos dentro de casa. E aí seus filhos começam a adoecer, e eles também, física, emocional e espiritualmente. E cada vez as famílias vão se afastando mais dos planos do Senhor. Para termos uma família sólida, firme, que acha graça aos olhos do Senhor e que está preparada para receber toda a sorte de bênçãos que o Senhor preparou para nós nas regiões celestiais, é preciso que pais liderem suas casas no temor do Senhor, que mães vivam dentro de casa com a autoridade e o reflexo do Espírito Santo de Deus, e filhos que obedeçam e aprendam com os exemplos dos seus pais e das suas mães e cresçam na graça e no conhecimento recebidos. Parece que a receita é muito simples, mas realmente, sendo simples, ainda assim, muitas famílias têm se perdido por não seguir a receita. Que nós aprendamos com Noé, que nós permitamos que o exemplo de Noé entre na nossa casa para que nós vivamos e nos preparemos. Tem muita família que não recebe bênçãos específicas, que está buscando alguma bênção específica há muito tempo e nunca recebe, e não entende por quê. É porque não houve o preparo espiritual. O Senhor só derrama a bênção específica quando estivermos espiritualmente preparados para recebê-la. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. No mundo espiritual, as bênçãos estão lá. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Está tudo lá. A bênção da sua família já está pronta lá no mundo espiritual. Essa história que Deus está preparando, Deus está preparando coisa nenhuma. Ele já preparou tudo antes da fundação do mundo. Deus não deixa para depois.
A bênção que você está esperando já existe, ela já está lá, mas ela só virá quando espiritualmente você e a sua casa estiverem preparados. E o preparo espiritual implica em andar com Deus. O preparo espiritual implica em obediência. O preparo espiritual implica em busca da palavra de Deus, em ser diferente nesse mundo que quer que sejamos todos iguais, todos a uma só forma. É preciso ser a contramão do mundo às vezes. É preciso ter coragem para romper com estruturas humanas. É preciso ter coragem para dizer que somos do Senhor e que vivemos para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus complete essa palavra no seu coração, que você possa, essa noite, buscar a orientação do Espírito Santo. Não vai dormir essa noite sem buscar a orientação do Espírito Santo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Senhor, me oriente o que eu preciso fazer para realmente começar a andar com o Senhor e realmente preparar a minha casa, a minha família para esse monte de bênção que o Senhor já tem para mim, mas que eu ainda não recebi. Peça ao Espírito Santo que te oriente. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Onde eu posso consertar? Onde eu posso mudar? Peça ao Senhor forças para mudar o seu comportamento, para mudar valores, para deixar velhos hábitos para trás e substituir por hábitos saudáveis, de acordo com a palavra de Deus. Não durma essa noite sem conversar com o Senhor, para que a sua família também ache graça aos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero orar por você e logo em seguida nós vamos encerrar. Que Deus seja sobre a sua vida com poder e com graça, que Deus se manifeste sobre a sua casa com toda a sorte de bênçãos, para que você viva o melhor do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, como precisamos, Deus, de famílias resgatadas pelas verdades, pelos preceitos imutáveis da Tua Palavra. Como precisamos, Deus, de famílias resgatadas pelo agir do Teu Espírito Santo, que age no coração daquele que permite o Teu agir. Eis que estou à porta e bato, assim diz o Senhor Jesus. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Oh Deus, como precisamos de famílias que abram a porta para que Jesus entre, para que o Espírito Santo trabalhe, para que o Espírito Santo produza fé, para que o Espírito Santo produza paz, produza arrependimento. Como precisamos, ó Pai, de famílias onde o Senhor vive no centro, no comando, na direção de todos os membros. Quero pedir, Pai, por cada família que está ouvindo e participando dessa live nessa noite. Deus, em nome de Jesus, vá de encontro agora a cada família, a cada líder de família, Pai. Dê sabedoria, Deus. Dê força. Dê coragem, Pai, para enfrentar a sociedade que não quer que sirvamos a Ti, que não quer que vivamos segundo os preceitos da Tua Palavra, mas quer trazer para nós outros preceitos, outros ensinamentos, outros valores. Dê a esse líder de família, ó Pai, coragem para dizer não. Coragem, ó Deus, para buscar a integridade. Dê a essa família, ó Pai, a cada membro, coragem para buscar a verdade do Senhor o tempo todo, para viver, ó Pai, os dias independente do que está acontecendo, independente das forças contrárias, viver os dias para o Senhor. Ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem preparado, ó Deus, prepara cada família para receber. Ó Deus, aquele familiar que ainda não se rendeu a Ti, Espírito Santo, traga. Porque Jesus disse, todo que o Pai me der, vem a mim. Então, Senhor, envie a Jesus esses familiares que ainda não tiveram um encontro com Ele, para que recebam a luz, a graça salvadora de Cristo, e para que essas famílias sejam, ó Pai, completas espiritualmente na presença do Senhor. Ó Deus, aqueles que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, em nome de Jesus, ó Pai, esteja trabalhando e agindo em favor dessas famílias. Tome conta de cada um, ó Pai, não deixe que nada falte.
Não deixa, ó Pai, que o sustento fique escasso, mas que os teus filhos continuem a viver, a ter fartura, a ter em abundância, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Dê a cada um de nós, Pai, uma noite tranquila, agradável, feliz, de descanso na presença do Senhor e uma semana abençoada, Pai, cheia de realizações. Nós confiamos no Senhor, acreditamos, ó Pai, no teu poder, por isso nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus nos 4 cantos desse planeta, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu